Muito bem, nosso terceiro bloco, estamos conversando sobre redes, infraestrutura, funcionamento de uma rede, internet, intranet, quais são os protocolos, quais são os equipamentos, e seguimos com a questão de número 31, uma questão realizada pela VUNESP para a Polícia Civil de São Paulo, o ano é 2014, e o cargo é investigador, e a pergunta é: considerando-se a comunicação com a internet por meio de um tablet, é correto afirmar que... E é muito comum você se dar conta que em informática as disciplinas acabam trazendo conceitos, emprestando conceitos umas às outras, principalmente na ordem que nós estudamos em sala de aula, onde nós começamos com hardware, para depois estudarmos redes de computadores, e você não consegue olhar para os conceitos de rede sem que você tenha o amadurecimento dos conceitos de hardware. Quando nós estudamos hardware, nós evidenciamos isso. Um tablet é um computador como outro qualquer. A menos que a questão ela especificamente trabalhe aspectos muito particulares, você responde a questão de um tablet como sendo um computador. E nesse caso, se eu for considerar um tablet ou eu for considerar um computador como outro qualquer, é a mesma ideia, a mesma situação, a mesma coisa. Então, aqui está se dizendo assim, em relação à comunicação com a internet por meio de um tablet, que você considera um computador como outro qualquer, na letra A, ela só pode ser feita por meio dos padrões 3G ou 4G. E esse só pode é forte demais, o que faz com que essa alternativa esteja errada. Na verdade, ela pode. 3G e 4G são tecnologias de comunicação para redes de telefonia celular, e como é uma outra língua, você vai precisar de um tradutor. Como é que se chama mesmo? Modem. Você precisa de um modem 3G, de um modem 4G, no caso de você utilizar um computador, que pode ser um tablet, pode ser um smartphone, pode ser um notebook, pode ser um desktop, pode ser o computador que for. E como você tem várias outras tecnologias para fazer acesso a uma rede, começando pelas cabeadas, que você poderia utilizar um tablet, não está especificado se o tablet tem ou não tem conexão cabeada. É normal, natural que não tenha, mas nada impede que tenha. Então, nesse momento, você tem outras possibilidades e por wireless, naturalmente, o Wi-Fi seria a pedida. Então, nós não marcamos a letra A. Verifica a letra B. Requer o uso de um computador como intermediário da conexão. E aqui é o ponto. Se você sabe que um tablet é um computador como outro qualquer, por que eu preciso de um outro computador para intermediar? Não precisa. Na C, pode ser feita por meio de uma conexão Wi-Fi. E esse pode é lindo, pode sim. Wi-Fi, pode ser Bluetooth, pode ser 3G, pode ser 4G, pode ser WiMAX, pode ser por cabo, desde que você tenha as interfaces necessárias, o adaptador necessário para essa conexão. Na letra D, só pode ser feita por meio de um dispositivo com Bluetooth. Esse só pode, de novo, é forte, a gente acabou de ver que o Wi-Fi pode. E na letra E, necessita ter obrigatoriamente um smartphone acoplado ao tablet. Claro que não, um outro computador, de novo, não é necessário. Bacana? Vamos verificar a questão de número 32, uma questão feita pela FCC ao CEGEP do Maranhão em 2018. E a pergunta é essa: há uma correta associação entre o problema e a sua solução, usando o tipo correto de rede de computadores em. Portanto, temos um problema e queremos buscar uma solução. Onde há uma correlação correta, ou seja, qual é a solução que resolve o problema? É isso. E nós vamos avaliar a letra A, que diz assim: uma empresa, ela possui 2 escritórios em uma mesma cidade e deseja que os computadores permaneçam interligados. Então eu tenho, por exemplo, matriz e filial, 2 escritórios, quero interligar esses computadores. Bacana, esse é o meu problema. Agora, qual é a solução? Vamos verificar. Para isso, deve-se utilizar uma LAN. E aqui não, porque LAN é uma rede local. LAN se aplica a um escritório em si, no âmbito interno. Para conectar 2 escritórios distantes na mesma cidade, cidade, metrópole, metrópole, MAN. E, portanto, a A não pode ser marcada. Vamos ver a B. Uma empresa possui um enorme volume de dados
e precisa interligar o servidor principal aos outros computadores. Esse é o problema, vamos ver a solução. Para permitir essa conexão, deve-se utilizar uma SAN, Servidor Area Network, que conecta diversas máquinas a um servidor central. E talvez, muito provavelmente, você esteja pensando, Luiz, o que é uma SAN? E, na verdade, a gente não estuda isso em sala de aula, porque isso é uma pergunta típica de provas de TI. Então, SAN vem de Storage Area Network, é uma rede específica para armazenamento. E é por isso que o problema inicia com um enorme volume de dados, seria um problema adequado para uma SAN. Só que a tradução aqui foi de servidor, e nesse momento isso inviabiliza a questão. Mais que isso, não é um assunto que você precisa nem sequer prestar atenção, porque nós não estamos com ele presente em nossas provas, e a FCC, você já sabe, só coloca esse tipo de alternativa para meter medo. Você olha e diz, meu Deus, eu não sei isso, então provavelmente seja essa. Não! Provavelmente não seja essa. Luiz, mas como é que eu vou jogar fora essa questão se eu não sei o que é SAN? Aí você tem que confiar, você tem que esperar, você tem que segurar ela bonitinho e dizer, ok, não vou te marcar, vou verificar as próximas para tentar entender se elas estão erradas. Se todas estiverem erradas, ok, pode ser que eu marque essa. Mas calma lá, vamos verificar as próximas. Na C, há diversos dispositivos em uma residência que precisam se comunicar dentro de uma distância bastante limitada. Esse é o problema, uma residência. Agora vamos ver a solução. Para isso, deve ser utilizada uma rede PAN. E aqui de novo não. Luiz, mas a questão está dizendo que é uma distância bastante limitada. Sim, mas a PAN é para uso de computadores pessoais. Aqui você tem uma residência. A residência já são vários dispositivos de várias pessoas. Isso é típico de uma LAN. Mesmo assim, se continuarmos a questão, PAN está sendo traduzido como Private Area Network. Quando há um segundo erro, você não tem uma private, você tem uma personal, de pessoal. E aqui está dizendo que utiliza tecnologias como Wi-Fi e Bluetooth. Na verdade, Wi-Fi não, é só Bluetooth, Wi-Fi é para LAN. E isso é um terceiro erro. Bacana? 3 erros já deu, né? Letra D. Deseja se conectar a redes de escritórios de uma mesma empresa ou de vários campi de universidades. Esse é o problema. E antes que você me pergunte, campi é o plural de campus. Campus no singular, campi no plural. Sim, é verdade. Então eu tenho vários campus, campi, plural. Eles estão interligados, bacanas. Escritórios também interligados. Dá para ter uma ideia do tamanho da distância disso, né? Ok, solução. A melhor solução é utilizar uma WLAN, que vem de Wireless LAN. Ou seja, uma LAN utilizando-se wireless. E de novo, não. Uma LAN utilizando wireless utiliza Wi-Fi. O Wi-Fi não vai ter esse alcance para chegar em vários escritórios e vários campos distantes. Você precisaria de uma solução de uma wireless MAN, ou seja, uma MAN utilizando a tecnologia wireless. E de novo, não e não. Bacana? Na letra E, uma empresa presta serviços online 24 horas para países localizados em diferentes continentes e deve-se utilizar uma WAN. Verdade? Países, continentes, o mundo inteiro, isso é uma WAN. Que vai além da MAN. Verdade, porque uma MAN é metropolitana, uma WAN é maior que isso, conseguindo alcançar uma área maior, como um país, ou mesmo um continente, ou mesmo o mundo inteiro. E essa alternativa está correta. E agora você pode jogar B fora. Combinado? Tranquilo? Segue comigo. Nós vamos verificar então a questão de número 33. 33. Uma questão realizada pela FCC para o TRT da 16ª. Isso foi realizado em 2014. Então nota, devido à avançada infraestrutura de comunicação criada por todo o mundo, é que as informações da internet são transmitidas em quantidades e velocidades cada vez maiores. Verdade, você tem uma internet, cada vez mais infraestrutura, cada vez mais velocidade, cada vez mais dados. Bacana. É correto afirmar que, vamos verificar, na letra A, quando um usuário envia um e-mail
para uma pessoa, a mensagem sai do seu computador, passa necessariamente pelo browser e é entregue à operadora de telefonia deste usuário. E nessa afirmação já tem dois problemas. Primeiro, quando eu uso o e-mail, eu não vou usar o browser. Luiz, mas lá em casa eu uso o Gmail, eu mando e-mail e eu uso o browser. Cuidado, 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 cuidado. Nós vamos separar muito isso quando nós conversarmos sobre as aplicações especificamente. Web é web, e-mail é e-mail. E ainda que você tenha a modalidade de web e-mail, onde você pode acessar os serviços de e-mail através de um navegador, aqui está dizendo que passa necessariamente. Isso não é verdade, porque usualmente o serviço de e-mail se dá através de um cliente de e-mail. Falso. Mais que isso, quando você envia um e-mail, você vai entregar a operadora não de telefonia, operadora de internet. Luiz, mas a minha operadora de internet é a Oi e ela é de telefonia. Não, ela é uma operadora de telefonia quando oferece serviços de telefonia, de internet quando oferece serviços de internet. E mesmo sendo a mesma empresa, telefonia não é rede de computadores, portanto nós marcamos como errada. Ok, vamos para B. A internet funciona como uma grande estrada de cabos telefônicos, bonito, poético, mas errado. Uma grande estrada de cabos de rede e não de cabos telefônicos. Se é uma rede de computadores, nem sigo lendo, nem perde tempo, tá errado. Letra C. Os backbones, você já sabe, grandes avenidas onde o maior tráfego da internet passa, cruzam vários países. Verdade, interligando todos os 5 continentes da Terra. Verdade, incluindo a Antártica. Não tenho a menor ideia. Ok, essa tecnologia de comunicação de dados atravessa o espaço aéreo de todo o planeta. E aqui, de novo, não. Erro. Por que erro, Luiz? Porque backbone é o principal caminho na internet, é o que precisa de maior velocidade possível e, portanto, você usa fibra ótica, o suprassumo da beleza. Quando fala em espaço aéreo é wireless. E você já sabe, quando nós comparamos uma tecnologia cabeada com o wireless, o cabo é veloz, o wireless ele é portátil e de fácil instalação. Portanto, nós queremos cabos para velocidade e nós jogamos essa alternativa fora. Verifica comigo. Letra D. A maior parte das transmissões de dados da internet é coberta por satélites. Mentira, satélite é wireless, extremamente lento, uma vez que eles apresentam uma conexão muito rápida. Mentira, é extremamente lento. Joga fora. Na letra E, a infraestrutura de comunicação da internet é composta por milhares de quilômetros de fibra ótica. Sim, que respondem pela maior parte das conexões do planeta. Trafegando em cabos submarinos, que interligam os continentes, contam com uma capacidade enorme de troca de dados e nós marcamos corretamente a letra E. Backbone, cabo submarino, fica com essa ideia na cabeça, grandíssima velocidade. Bacana? Seguindo então, temos a questão de número 34 pela FGV, a Câmara Municipal de Recife em 2014. E a pergunta é assim, os termos upload, download são amplamente mencionados no âmbito da utilização de computadores. Verdade, upload é o que nós traduzimos para subir e download o que nós traduzimos em português para baixar. O significado de cada um desses termos, respectivamente, é subir e baixar, é isso, já está respondido a questão. Só que se você procurar as alternativas, jamais vai estar escrito subir e baixar, porque a FGV não é uma banca de obviedades. Ela nunca escreve na prova como alternativa aquilo que você espera. Então vamos compreender o que é subir e baixar. A ideia é essa. Sempre, invariavelmente, que eu tiver uma prestação de serviços na rede, ela se dá através de uma arquitetura cliente-servidor. O que é cliente-servidor? Um lado consome o serviço, cliente, o outro presta o serviço,
servidor. Se você entende quem é o cliente e quem é o servidor em uma conversação, maravilha. Se você tiver dificuldade, existe uma segunda técnica que é: cliente, inicia uma conversação. Servidor, fica aguardando e só quando chamado, responde. Então pensa comigo, no seu relacionamento com o Google, você é cliente ou servidor? Você é cliente porque você consome o serviço e é você que começa uma conversação, porque o Google, com todo respeito, não está nem aí para você. Bacana. Tendo se definido quem é o cliente, quem é o servidor, quando do cliente para o servidor você envia algo, esse sentido é up. Quando o servidor responde algo para o cliente, este sentido é down. E, portanto, up e down são os sentidos de uma conversação. Load, em inglês, significa carga, no sentido de transporte. Portanto, o upload é um transporte para cima, do cliente para o servidor. Download é um transporte para baixo, do servidor para o cliente. Vamos evidenciar isso nas alternativas. Letra A está dizendo assim: upload, que vem primeiro, respectivamente, é a transmissão de um arquivo do seu computador para outro computador. Luiz, aqui não está dizendo cliente-servidor, não é banca de obviedades. Agora, o seu computador é qual? Você está prestando um serviço? Não, você é o usuário, então o seu computador é o cliente. Por consequência, o outro computador é o servidor. E quando é do cliente para o servidor, você está subindo, isso está correto. Agora a segunda, a transmissão de um arquivo de outro computador para o seu computador. Servidor para o cliente. Correto. Retrata certinho. B, a transmissão de um arquivo de outro computador para o seu. Isso é download, não é upload. Está errado. C, a transmissão de um arquivo do seu computador para um HD externo. Isso não é rede. Não é rede, isso é computação local. Não. D, transmissão de um arquivo de outro computador para o seu. Boa, isso é rede. Só que do outro computador servidor para o seu cliente é download e nós estamos começando com upload, portanto, errado. Letra E, a transmissão de dados do seu computador para outro, cliente para servidor. Bacana. Por meio de um navegador. Não necessariamente. Não tem nada a ver com o navegador, não tem nada a ver com a aplicação, tem a ver somente com o sentido. Portanto, não marcamos a letra E. Ok? E sim, se você está indo bem até aqui, me conta como você está desenvolvendo suas questões. Nossa questão de número 35 é uma questão realizada para a OCP Fundasus em 2015 e a pergunta é: acerca dos termos utilizados na internet, quando anexamos um arquivo a uma mensagem de e-mail, estamos realizando uma operação de... E você pode até se assustar com uma questão como essa, porque você vai pensar, pera um pouquinho, quando eu anexo uma mensagem a um e-mail, a operação que eu estou realizando é de anexação. Verdade, é isso. No máximo de envio de um e-mail, é isso. E aí você vai olhar as alternativas, não tem nada disso escrito, aí você tem que se dar conta, opa, envio de um e-mail, é para isso que você anexa. Então, se a aplicação de e-mail, como outra qualquer, funciona com base em uma ideia, um modus operandi, um paradigma cliente-servidor, se você está enviando do cliente para o servidor, isso é um upload, letra D. E é muito comum o upload e download serem escondidos nesse tipo de situação, onde não é descrito que você está preocupado com o fluxo, mas pergunta que operação está sendo feita, e aí nós evidenciamos o que precisamos. ROM é uma memória, boot, inicialização, hashtag é o mesmo que você está pensando, e o ML, específico de provas de TI, uma linguagem descritiva, não precisamos entrar no mérito do que, então nós ficamos com a letra D, encerrando aqui o nosso bloco e já voltando.